Bom dia, galera, tudo bem? Hoje a gente vai continuar aí na termologia. Hoje a gente vai estudar propagação do calor. Então, aqui na propagação do calor, a gente vai ver esses processos aqui, né, de transmissão do calor. O processo de transmissão do calor por condução, o processo de transmissão de calor por convecção e o processo de transmissão de calor por irradiação. Esses aqui são os três processos nos quais o calor é transmitido. Aqui a gente tem a imagem, né, dando exemplo de alguns exemplos desses três processos. Então, a definição aí de transmissão de calor. A transmissão de calor é a denominação dada à passagem da energia térmica de um corpo para o outro ou de uma parte para outra de um mesmo corpo. Então, quando a gente tem, como a gente viu na aula sobre temperatura, a gente viu o conceito de temperatura e viu o conceito de calor. A gente viu que o calor ele é uma energia em trânsito, é uma energia que está sendo transferida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, para eu tratar de calor, deve existir aí uma transferência. Quando eu quero dizer que tem uma energia contida no corpo, eu digo que essa energia é energia térmica. Então, aqui, a transmissão de calor é a denominação dada à passagem da energia térmica de um corpo para outro ou de uma parte para outra de um mesmo corpo. Então, quais são as formas, os tipos que o calor ele pode ser transmitido? Aí a gente tem o processo de transmissão de calor por condução, convecção e irradiação. Esses aqui são os processos que a gente vai trabalhar hoje. Aqui no processo de convecção, aqui no exemplo, o processo de convecção está acontecendo lá dentro desse recipiente aqui, com o fluido que tem lá dentro. E o processo de convecção ele vai acontecer, né, nos fluidos, tanto nos gases quanto nos líquidos. O processo de condução acontece aqui nesse material aqui, nessa frigideira, né? Então, o processo de condução vai ser transmitido nela, né, de molécula para molécula. E o processo aqui embaixo de radiação é que acontece aí no espaço, né, no vácuo aí, através de ondas eletromagnéticas, que a gente vai ver aí mais à frente. Então, o que é o processo de condução? Então, no processo de transmissão de calor por condução, eu preciso de um meio material, porque o calor ele vai ser transmitido de molécula para molécula. As moléculas vão se colidir e o calor, né, essa energia em trânsito vai ser transferida. Aqui, por exemplo, eu tenho a chama aqui da vela e tenho esse material. Nessa extremidade esquerda aqui desse material, o contato da chama com as moléculas. Então, essas moléculas aqui da esquerda vão colidindo uma com a outra e vão passando a energia, que é o calor. Então, esse é o processo de condução, que precisa de um meio material para que ele se propague. Da mesma forma aqui, nessa outra imagem. Então, a condução é um processo de transmissão de calor em que a energia térmica passa de um local para o outro através das partículas do meio material que os separa. Processo que ocorre através da transmissão do calor de partícula para partícula. Processo de condução. No processo de condução, como a gente já viu, a condução de calor é um processo que exige a presença de um meio material, portanto, ele não ocorre no vácuo. Então, esse processo aqui, ele precisa de um meio material, como eu disse para vocês, né? E não acontece no vácuo. Na condução, a gente tem uma equação muito conhecida, que é a equação de Fourier, como vocês
observam aqui no slide, o fluxo de calor por condução, a equação de Fourier. Então, toda vez que eu estiver tratando de fluxo de calor, eu vou estar trabalhando aí com a equação de Fourier. Aqui a gente tem a equação, né? O φ, que é o fluxo de calor, essa letrinha grega aqui, φ, fluxo de calor. Aqui a gente tem o K vezes o A, vezes a variação de temperatura, vezes o E, que é a espessura. Então, esse K aqui é o coeficiente de condutibilidade térmica. Então, cada material tem um coeficiente de condutibilidade térmica. Mais à frente, a gente vai ver uma tabela com materiais que possuem o seu K, o seu coeficiente de condutibilidade térmica. O A é a área, como vocês observam aí na figura. O Azinho é toda essa área aqui onde o calor vai ser transmitido. A variação de temperatura. Eu vou ter aí a temperatura no ambiente 1 e vou ter a temperatura no ambiente 2. Então, a temperatura no ambiente 1, aí eu faço a diferença entre as duas temperaturas. O delta é a diferença. Eu vou subtrair essas duas temperaturas aí. E o Ezinho é essa espessura aqui, ó. A espessura que o calor vai atravessar. Aí eu posso, além do E, eu posso também chamar de L aí. Essa distância, esse comprimento, essa espessura. Essa espessura bem aqui é o trajeto do calor que eu vou colocar aqui embaixo. Então, a equação de Fourier é o φ igual a K vezes A vezes a variação de temperatura sobre o E. Ok? O φ eu posso também dizer que o φ é o calor dividido pelo tempo. Então, o Q, que é calor, quantidade de calor, Q é quantidade de calor. Se eu dividir a quantidade de calor no tempo, é o φ. Então, eu posso substituir aqui o φ pelo Q e a variação da temperatura, do tempo, perdão. O Tzinho aqui é o tempo, Então, se eu dividir a quantidade de calor pelo tempo, é o φ, é mesmo que o φ. Observe que aqui do outro lado é a mesma equação. Então, eu vou utilizar a equação de Fourier na condução, processo de transmissão de calor por condução. Aqui a gente tem a tabela com os valores de alguns materiais, os valores do coeficiente de condutibilidade térmica. Os metais são bons condutores de calor, logo tem K grande. A madeira é péssima condutora de calor, logo tem o K pequeno. Então, como eu disse para vocês, cada material ele tem o seu K, o seu coeficiente de condutibilidade térmica. A gente pode observar aqui na tabela, por exemplo, que a prata ela tem o K, o coeficiente de condutibilidade térmica maior do que a lã, por exemplo. Então, quanto mais eu abaixo aqui, o ouro tem o coeficiente de condutibilidade térmica maior do que o vidro. Então, a gente percebe aqui o ferro, latão, alumínio, ouro e prata. Os metais, Então, os metais eles são bons condutores de calor. Tem o coeficiente de condutibilidade térmica alto. Enquanto o a seco, a lã, papel, água, tem um baixo, são maus condutores de energia térmica. Então, aqui, são bons isolantes. Já que o calor não consegue, ele se propaga de maneira pouca, de maneira deficiente, a gente pode dizer que esses materiais eles são isolantes. A gente pode utilizar esses materiais para isolar do calor. E para cá, bons condutores. Um exemplo, aqui a utilização aí, de concreto, de material cerâmico aqui na construção civil. Quando a radiação do Sol incidir aqui, a propagação do calor vai ser bem pouca aqui nesse tipo de material. A propagação do calor para o interior vai ser bem pequena. Então, por isso a utilização desse tipo de material, cerâmica, concreto. A mesma coisa acontece aqui com os iglus. O gelo, como a gente viu aqui na tabela, ele é mau condutor
bom isolante. Então, quando o frio bater aqui nesse iglu, lá dentro vai estar calor e o calor aqui ele não vai conseguir sair, né? Porque o gelo, essa parede aqui, ela é isolante, essa parede de gelo, porque o gelo é um bom isolante térmico. Além do processo de condução, a gente tem também o processo de convecção. O que é o processo de convecção? O processo de convecção, ele é movimento de matéria. Então, quando a matéria ela se movimenta no espaço, junto com a matéria vai existir a transferência de calor. Então, quando for acontecer a transferência de calor, também vai ter a movimentação de matéria. Olha só, convecção é um movimento de massas, né, de fluidos, trocando de posição entre si. A convecção só ocorre nos fluidos, ocorre nos gases e nos líquidos, né, os fluidos. Então, exemplo aqui, ó, uma panela no fogo. Como acontece para todo o líquido ficar aquecido, né? Todo o líquido ficar com a temperatura elevada. Quando o fogo ele entra em contato com o metal, essa parte aqui de baixo do líquido ele vai ficar com a temperatura mais elevada, né? Mais quente. Então, se ele está mais quente, ele fica menos denso e fica mais leve. Então, ele sobe. Como a parte fria está aqui em cima, ela é mais densa. Quando o líquido ele é mais denso, quando ele é mais frio, ele é mais denso e mais pesado. Então ele tende a descer. Então o líquido frio desce e o líquido quente sobe. Aí fica nesse ciclo. Esse é o processo de convecção. Aí, ó, movimentação de massas de fluido. Então convecção é isso, essa movimentação aí. É importante entender o conceito aí de densidade. O fluido que estiver quente, ele está menos denso e mais leve, a tendência dele é de subir. E o fluido que está mais frio, ele está mais denso e mais pesado, a tendência dele é de descer. O mesmo exemplo aqui, ó. Vai existir aqui essa movimentação de massa, que é a convecção. Movimentação de massa. De que maneira que acontece? Pela diferença aí da densidade. Um fluido com densidade menor e um fluido com densidade maior. O fluido frio tá mais pesado, desce. O fluido quente está mais leve, sobe. Continuando. Pode acontecer também a convecção aí nesses três exemplos. Aqui na geladeira, né? No aquecedor dentro da casa e aqui no ar-condicionado também dentro da casa. Na geladeira, o que acontece? Como aqui ó, o congelador está na parte superior, a gente viu que o vento, o fluido que está frio, ele fica mais denso, mais pesado. Então, aqui dentro da geladeira, a tendência desse fluido pesado é descer. Ó. Quando o ar frio descer, que é mais pesado, o ar quente sobe, porque ele é mais leve, menos denso. Então, a tendência dele é de subir. Então, fica esse ciclo aqui dentro da geladeira. Um fluido mais denso desce e o fluido menos denso sobe. Esse princípio, pessoal, a gente utiliza para os dois exemplos aqui embaixo. O aquecedor. O aquecedor, do mesmo jeito aí. A parte quente, não é? Vai estar aqui no alto e vai sair, ó. E a parte fria do aquecedor vai estar embaixo. Aí vai ficar um fluxo aqui, ó, saindo aqui pelo telhado da casa e entrando aqui por baixo frio. Vai ficar esse processo aí de movimentação de massa, que é a convecção. A mesma coisa aqui, ó. O fluido frio que está lá no ar-condicionado lá em cima é jogado para baixo, aqui para a superfície aqui de baixo, porque ele está mais pesado. Então o quente que está aqui embaixo tende a subir. Então, esse quente que vem para cá, para cima, o ar-condicionado tira o calor dele e ele fica frio. Aí ele tende a descer novamente. Aí fica um ciclo. Então, a convecção, nesses três exemplos, está relacionado aí com a densidade do fluido, né? A movimentação do fluido vai acontecer aí pela densidade.
Se eu estou com fluido de maior densidade, a tendência dele é de descer, né? Ele é mais pesado. Se eu estou com fluido de menor densidade, mais leve, a tendência dele é de subir. Aí fica esse ciclo. Processo de convecção, movimentação de massa. No processo, o